Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo da lição de número 2. E o nosso tema desta semana, as alianças de Deus conosco. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que faz acordo, concerto com seus filhos. E a primeira aliança que Deus fez foi com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Ao longo dos tempos, Deus fez uma próxima aliança com Noé, depois com Abraão, depois Deus fez outra aliança lá no Monte Sinai, mais tarde com Davi, e depois teve a nova aliança. A nova aliança é a aliança que Deus firmou lá na cruz do Calvário. E durante esta semana, o nosso tema vai falar sobre esse pacto, esse concerto que Deus faz comigo e com você diariamente. O verso para memorizar se encontra em Deuteronômio 28, de 1 a 2, que diz assim: Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará de todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Meus amados, a bênção de Deus, ela é sem medida para aqueles que forem fiéis a Deus. Domingo nos fala assim, a aliança da salvação. Deus, ele tem firmado uma aliança chamada de aliança da salvação individualmente comigo e com você. Essa aliança da salvação é uma aliança que depende de eu aceitar a salvação. Portanto, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que aceitar, porque Deus ele não vai forçar ninguém a ir para o céu se a pessoa não quiser ir. Portanto, quando Deus faz a sua parte, mas eu não faço a minha, aí não há como ter um acordo, uma aliança. E essas duas partes da aliança se chama de aliança bilateral. Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar a salvação. Ele fez a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Porque essa aliança bilateral, ela depende de duas partes. Eu preciso aceitar a Jesus como o meu Salvador, para que esta aliança ela se concretize na vida de cada pessoa. Existem algumas alianças que não são bilateral, são unilateral. Por exemplo, Deus me concede o seu amor. O amor de Deus é incondicional para mim. Logo, essa é uma aliança unilateral. Deus me ama independentemente do que eu seja. Deus não depende de eu ser uma boa ou má pessoa para Ele me amar. Deus amou o mundo de tal maneira. Portanto, meus amados, é uma aliança unilateral. Agora, o perdão não. O perdão não está disponível a todos. O perdão, ele depende de eu aceitar, de eu me entregar, de eu pedir o perdão para Deus. Depende de eu fazer a minha parte. O perdão é bilateral, o amor é unilateral. Deus, ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Deus, ele dá o sol para todo mundo. Deus nos dá o ar para que todos possamos respirar. Deus, ele nos dá a água disponível a todos nós. Portanto, tudo isso são alianças unilateral que Deus concede a todos. Mas a aliança da salvação é bilateral, por quê? Porque depende do pecador se arrepender e aceitar a Jesus como seu Salvador. Lucas capítulo 22, o verso 20 diz assim: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado em favor de vós. Essa nova aliança, nova no sentido de renovar aquilo que foi quebrado,
Não no sentido de fazer outra e anular a passada, não teve nada a ver com a anulação daquilo que foi feito no passado, porque Deus é eterno. Deus, ele fez apenas uma aliança, a aliança da salvação. Essa aliança, ela foi sendo renovada ao longo do tempo, na proporção que o tempo foi passando com determinadas pessoas, com o povo no passado. E lá na cruz do Calvário, Deus, ele renovou esse pacto, ele renovou essa aliança. Não quer dizer que ele anulou o que tinha feito no passado, mas sim, ele fez um novo pacto de os seus filhos serem fiéis àquilo que já tinha sido colocado no passado. Então, meus amados, segunda-feira nos fala sobre ouvir com atenção. O que é ouvir com atenção? O verso para memorizar, que se encontra em Deuteronômio 28, de 1 e 2, fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, e lá embaixo está assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Esse se ouvires a voz do Senhor, esse se é uma conjunção condicional. Por quê? Porque exige uma condição para eu receber a bênção de Deus. Não é uma troca. Deus não está fazendo uma barganha. E nós não estamos barganhando uma troca com Deus para alcançar a salvação, porque a salvação é unicamente pela graça. Mas a partir do momento que eu alcanço a graça de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu estou salvo para servir. Eu estou salvo para obedecer. Não obedeço para me salvar, mas porque estou salvo, eu estou obedecendo. Então, se nós alcançarmos a salvação, a minha obediência é apenas um fruto, é apenas uma consequência. Portanto, meus amados, esse se obedeceres, existe uma condição. Por isso que é uma conjunção condicional que exige de nós que façamos a nossa parte, para que as bênçãos sejam alcançadas. Terça-feira nos fala: honre ao Senhor. Honrar ao Senhor. Provérbios capítulo 3, o verso 11 diz assim: honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Nós temos que honrar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Honrar a Deus com a nossa voz, honrar a Deus com a nossa vestimenta, honrar a Deus com aquilo que nós estamos comendo, honrar a Deus com aquilo que nós estamos vendo, honrar a Deus com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso carro, com o nosso celular. Tudo que nós temos pertence a Deus e tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Porque aquilo que não serve para honrar a Deus está servindo para desonrar a Deus. Quantas e quantas pessoas, meus amados, estão desonrando a Deus com seu estilo de vida, com seu linguajar, com seu falar, com a sua roupa, com seu modo de comer, com seu modo de beber. Quantas e quantas pessoas, meus amados, estão afrontando e desonrando a Deus. E Deus, ele não pode honrar aqueles que eles desonram, mas Deus, ele honra aqueles que lhe honram. Portanto, meus amados, honre a Deus com tudo, com toda a sua vida. Honre a Deus, porque Deus certamente te honrará. Quarta-feira, o pacto do dízimo. Malaquias 3, de 8 a 10, diz assim: roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quanto que pertence a Deus? Quanto que é de Deus? Algumas pessoas dizem que temos que dar apenas 10% e o resto é nosso. Está errado. Sabe por quê? Porque tudo pertence a Deus. Nada é nosso. Deus não precisa de dinheiro.
Deus não precisa do dízimo, Deus não precisa de oferta. Quem precisa somos nós. Nós que necessitamos doar, dar, devolver. Portanto, meus amados, tudo o que nós temos pertence a Deus. O fato de eu dar 10% do dízimo, que é o correto, é dessa forma que temos que fazer, isso, meus amados, não significa que os 90% que fica comigo seja meu. Não. Pertence a Deus. Por quê? Porque os 90% eu tenho que honrar a Deus com aquilo que pertence a Deus. Porque tudo, 100% é de Deus. A minha vida, 100% pertence a Deus. O ar que Deus me dá, 100% pertence a Deus. A água que eu tomo, 100% pertence a Deus. Tudo, a natureza, 100% é de Deus. Logo, tudo que eu tenho, 100% é de Deus. Os 10% que eu devolvo é uma forma de gratidão a Deus, demonstrando que Ele é o meu Criador. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo que Deus é o meu Criador. Quando eu dou oferta, eu estou dizendo que Deus é o meu Salvador, que um dia Jesus se ofertou em meu lugar. Portanto, meus amados, o fato de eu dar 10%, os 90%, eu não tenho que usar de forma desordenada, é irresponsável. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Com os 90% que nós ficamos, nós queremos usá-lo de forma irresponsável, de forma que não sirva para honrar a Deus. E isso é um pecado na nossa vida. Nós temos que entender que tudo pertence a Deus. Temos que honrar a Deus também com nossos dízimos e com nossas ofertas. Quinta-feira, busquem primeiro o reino de Deus. Mateus 6, verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para que ficar preocupado? Para que ficar com ansiedade? Para que ficar em depressão? Para que ficar apavorado? Não andeis ansioso por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Entregue a sua vida, seus bens, sua propriedade, tudo a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada há a temer, nada há a ficar preocupado com coisa alguma, porque tudo, meus amados, pertence a Deus. Nada é nosso. Portanto, meus amados, essa foi a nossa lição, a nossa bela lição desta semana. E eu tenho certeza que essa lição será de grande bênção para você. Não esqueça, Deus está fazendo diariamente uma aliança com você e comigo. E essa aliança ela tem que ser firmada, ela tem que ser confirmada diariamente na minha vida. Eu tenho que aceitar diariamente a Jesus como nosso, como meu Salvador. E é dessa forma, meus amados, que nós vamos crescendo na graça, no poder e no Espírito. E é dessa forma que Deus vai moldando o nosso caráter e nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a Jesus. Certamente dessa forma nós vamos alcançar a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até semana que vem com a lição de número 3. E eu aguardo você. Um abraço. Tchau.